Eu quero falar aqui sobre o ensino de falsos mestres. É a nossa busca de referência para não cairmos nos seus engodos. Foi isso que aconteceu lá no primeiro século com Paulo, na igreja dele. Aconteceu isso. E nós podemos ver lá na sua carta, de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz o seguinte: o ensino dos falsos mestres. Olha só como Paulo coloca: o ensino dos falsos mestres. Aí está o sinal vermelho que Paulo já enfrentou nos seus dias. Pensa, há 2000 anos atrás, Paulo enfrentou este problema, o ensino, a orientação dos falsos mestres. E ele diz que este ensino se espalha como a gangrena. Veja, que este ensino se espalha como a gangrena. Então é como se fosse um vírus, Ela é contagiante. E ele nomeia aqui, ele dá o nome aos bois. Ele diz quem está espalhando esse ensino. Ele diz: Himeneu e Fileto, com suas discussões. Então, aí está o grande problema que Paulo encontrou nos seus dias: o ensino dos falsos mestres. E esse tipo de dificuldade e problema que ele encontrou, ele diz que se espalha facilmente. Então Paulo diz, no versículo 18: e eles deixaram o caminho da verdade. Aí está um outro fato. Deixaram o caminho da verdade. Por que deixaram o caminho da verdade? Porque se apegaram aos seus achômetros, se apegaram às suas ideias. Aí está o problema dos falsos mestres. Eles não se apegam à palavra. Eles deixam o caminho da palavra. Eles se apegam às suas doutrinas, a seus dogmas, que eles mesmos criam para eles. Versículo 18: deixaram o caminho da verdade e pregaram o quê? A mentira. Veja como Paulo é claro na sua exposição dos problemas que ele está passando, logo no início do cristianismo. O problema da falsa doutrina, o problema dos falsos mestres que abandonam a verdade. Eu acho que isso soa como uma advertência para cada geração. Homens que se aferram às suas visões,
as suas doutrinas, os seus dogmas, né? Homens que se aferram às suas posições, né? E abandonam a verdade, pregando a mentira. Às vezes, a mentira, ela é convincente. Por quê? Porque ela é colocada numa forma sistemática. E o sistema engana a razão. Aí então a pessoa cai no engano. E ele diz que muitos abandonaram o caminho da verdade por aderirem à posição dos falsos mestres. Isto é muito grave, porque quando abandonamos o caminho da verdade, nós perdemos a vida eterna. Porque este foi o grande propósito da verdade. A verdade veio ao mundo para nos dar vida eterna. O que é isso? Nos dá eternidade, para nos tornar imortais. Porque nós somos mortais. O cemitério está aí para mostrar que nós somos mortais. Mas o aparecimento da verdade veio trazer a ressurreição. E quem é a verdade? A verdade está personificada. A verdade é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a verdade. Jesus veio trazer a ressurreição. Daí a grande importância de termos uma referência que vai nos servir como âncora para não cairmos nas doutrinas dos falsos mestres, que são sistematizadas, feitas para seduzir a nossa razão. Paulo sentiu este grande drama. Já pensou? A gente apresenta a verdade, apresenta Jesus Cristo, aquele que traz em si a vida eterna, pois está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o testemunho do amor de Deus. Uma prova que Deus nos ama. E Deus nos amou tanto que Ele fez um programa lá na eternidade, antes do aparecimento do tempo. De enviar Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas ganhe a vida eterna. Aí está a grande referência que nós temos. Para quê? Com que propósito? Para que ganhemos a vida eterna.
Agora, como nós vamos ganhar a vida eterna? Somente através de Jesus Cristo. Daí temos que conhecer Jesus Cristo. Mas como vamos conhecer se ele é uma pessoa e nós não o vemos, não temos conosco? Para isso foi deixado as suas palavras. Jesus disse: a minha palavra é espírito, a minha palavra é vida. Opa, aí tem um elemento vital. Vida. Esse vida quer dizer, Zoe, vida eterna. Jesus tem na sua palavra, traz embutido na sua palavra espírito e vida eterna. Então, o plano de Deus traz em si Jesus como uma referência pessoal, física, que traz em sua palavra espírito e vida eterna. Aí tem dois elementos que vão nos transformar. Seremos transformados de mortais a imortais. Através do que mesmo? Da palavra. Que palavra? As palavras de Jesus Cristo. Pois a sua palavra é espírito e é vida. Que tipo de vida? Vida eterna. Desse modo, nós podemos ter um entendimento de como nos tornarmos espirituais, deixando de ser naturais, quer dizer, nascido de pai e mãe, para nascer de Deus. O quê? Nascer de Deus? Sim. Como? Pela palavra, que é espírito. Pois nós sabemos que a natureza de Deus, em essência, é espírito. Deus é espírito. E somente os espirituais podem se contatar, entrar em contato com Deus. Pois a carne e o sangue, o ser humano, não herdará a vida eterna. A carne e o sangue, o homem natural, a carne e o sangue não herdará a vida eterna. Aí você pode ver que para o homem natural, nascido de pai e mãe, da carne, ele não pode ver a Deus, ele não pode entrar em contato com Deus. Deus não pode entrar em contato com ele. Por quê? Porque Deus é espírito. Ele não pode entrar em contato com a carne. E daí nós vamos ver que Deus também não pode entrar em contato com a mente do homem, com o intelecto. Por isso que os intelectuais não conhecem Deus. Eles sabem raciocinar. Raciocínio com uma clareza, uma perfeição brilhante. Mas o intelecto do homem não pode ver Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Aí podemos ver a composição nossa. Com clareza agora. Nós somos compostos o quê? De carne. Nós podemos nos tocar. Nós somos compostos de intelecto. Nós pensamos. Descarte, né? Eu penso, logo existo. É o intelecto. E nós somos espirituais. 3 dimensões do homem.
mais Deus vai entrar em contato com aquela parte espiritual, que as Escrituras irão chamar de a lâmpada do Senhor. É aí o lugar onde Deus entra em contato com o homem, o Espírito. E hoje nós estamos aprendendo que o Espírito é gerado. O Espírito é gerado através do quê? Através de se ouvir as palavras de Jesus Cristo. Isso nos leva a uma conclusão: mais de Cristo, mais da palavra, mais espirituais. E mais espirituais, melhor ouvido para ouvir a voz de Deus. Deu para perceber? É uma boa nova, não é? Você acabou de descobrir como tornar-se espiritual. Como tornar-se na lâmpada do Senhor. O âmbito onde podemos ver a face de Deus, conversar com Deus face a face, ouvir a sua voz. E é o âmbito que é gestado aqui. E agora sabemos como ele é formado, como ele é gestado. Pois Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. É desta maneira que nós ganharemos a vida eterna. Aí está a nossa referência para nos protegermos quanto aos falsos mestres, que Paulo já identificou nos seus dias. Mas se ninguém mostrar isso para a gente fica sem referência. E como não temos referência, nós vamos ao sabor do vento, ao sabor das falsas doutrinas, ao sabor dos falsos mestres, que negam a verdade, que negam a palavra de Deus e vão apresentar os seus dogmas, suas doutrinas, e vão nos levar numa outra direção. Como levou na época de Paulo a muitos, e se perderam, e se distanciaram da verdade, se distanciaram de Deus, deixaram de ser espirituais, deixaram de brilhar, deixaram de ser a lâmpada do Senhor e se tornaram a ser mortais, voltaram ao estado da mortalidade. Em outras palavras, perderam a graça de Deus, perderam a graça salvadora. Por quê? Porque deixaram-se levar pelo sonido de uma falsa trombeta, enganada pelo fluir da lógica humana, pela beleza da lógica humana, enganou a sua razão. E deram as costas para a fonte da vida, para Jesus Cristo, o Verbo divino, a palavra de Deus, a voz de Deus. Conclusão: perderam a eternidade, se tornaram mortais e vão para o pó. E isso trazia uma grande tristeza para Paulo. Ver almas voltarem ao estado mortal, abandonarem a imortalidade e perderem a comunhão com Deus, deixarem de ser espiritual e voltarem ao seu estado natural, como era antes.
Parece que Tiago aqui vai dizer: o porco volta à lama. O porco volta à lama. Depois de estar limpo, depois de conhecer o caminho da imortalidade, depois de se tornar espiritual, depois de revestir-se da imortalidade e da incorrupção, levado pelos falsos mestres, conduzido pelas doutrinas sistemáticas, pelos dogmas, tornaram-se mortais. Abandonaram a Cristo, aquele que traz a imortalidade, aquele que traz o que nos torna espiritual, aquele que nos torna a lâmpada do Senhor, o âmbito onde o Senhor pode entrar em contato conosco, o nosso espírito. Que tristeza! Então devemos ter a referência, saber o nosso ponto de partida, Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo tem um grande plano. E o plano piloto de Jesus Cristo é: vá ao mundo, proclame ao mundo o quê? Que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Esse é o plano piloto de Jesus Cristo. Ele tinha grande urgência em proclamar esta mensagem a todas as cidades de Israel. Pois ele sabia que seu tempo era curto. Ele tinha apenas 3 anos de trabalho e tinha que atingir a todas as cidades de Israel. Depois, quando os discípulos ficaram mais maduros na palavra e no ensino, ele falou: vocês têm uma incumbência, ide. Fazer o quê? Proclamar ao mundo o quê? Que o reino de Deus é chegado. E quando vocês proclamarem este evangelho, esta boa nova, esta notícia de que o mundo é chegado, a toda a nação, tribo, língua, raças e povo, virá o fim. Virá o fim. É sério. Então ele demarcou o limite da sua chegada, a sua segunda vinda, que é descrita que ele virá com grande glória, com sonidos de trombeta, anjos, arcanjos, grande alarido. Assim será a volta de Cristo. Ele não vai voltar humilde. Agora não. Agora ele vem como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas o que vai antecipar esta vinda, esta mensagem de Jesus Cristo: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Esta foi a proclamação, a incumbência que Jesus deu para os seus discípulos, que ele queria que se espalhasse em cada geração, em toda geração, até o final do tempo. Isso traz uma mensagem de unificação. Nós vamos nos unificar em torno dessa mensagem de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Aí teremos um Deus, uma mensagem, um espírito, uma família. Uma família, a família de Deus, que prega o que Cristo quis que se pregasse. O reino de Deus é chegado. E isso vai quebrar com o igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo, e vamos nos unir em torno de uma só mensagem. Um Deus é um só Espírito. Uma família. A família de Deus aqui na terra. Aí, nós vamos falar a mesma linguagem,
a linguagem do Espírito Santo e a linguagem de Cristo, as suas palavras que ele deixou registrada nas Escrituras, nos Evangelhos. Teremos uma só linguagem, a linguagem do céu. Com isso nos tornaremos na nova criatura, ou cidadão do reino de Deus. Quem são cidadãos do reino de Deus? As novas criaturas, ou os nascidos de novo. Do quê? Da água e do Espírito. A água simboliza a palavra e o Espírito, as revelações, as direções que o Espírito Santo vai nos dar. Pois a função do Espírito Santo é nos dirigir em toda a verdade. Em toda a verdade. A função do Espírito Santo é nos levar a Cristo, é trazer Cristo para dentro de nós, a tal ponto que nós iremos dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu não vivo, agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Paulo colocou o ideal do cristão. Paulo colocou o ideal do cristão. Cristo vive em mim. Esta nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Aquele que anda conforme a verdade e conforme a revelação do Espírito Santo. É uma boa nova, né? Assim nos desviaremos dos falsos mestres, das falsas doutrinas, dos engodos de Satanás e dos homens de má intenção que querem nos roubar da eternidade e nos deixar no espírito natural, que é o espírito da morte. Valeu, né? Hoje aprendemos a não abandonar a verdade, a nos segurar na verdade, a segurar-nos e a ter-nos na verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E desviando-nos, assim, dos dogmas, das doutrinas dos falsos mestres. Valeu, né? Então agora, só para alertar vocês, um esclarecimento, eu sei que vocês já sabem, como Deus vê vocês. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 10. Olha o retrato que Deus tem de você aí. E de mim, de nós. Ele nos vê como sacerdote. O quê? Você aí que está me ouvindo, você é sacerdote. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Veja lá. Você é sacerdote do Altíssimo. Está dizendo que você tem autoridade. Você tem autoridade. Você pode servir a mesa, isto é, o pão e o vinho. Você tem autoridade. Veja lá. No versículo 9 você vai ver que Jesus comprou você, comprou a mim, nos comprou com o seu sangue. Então não é por mérito nosso, não. O mérito é de Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue e nos colocou no reino de Deus. Então nós vamos para o reino de Deus, não é porque eu sou bonzinho, que eu sou caridoso, que eu sou gentil, que eu sou humilde. Não. Nós vamos para o reino de Deus baseado no mérito, no sangue de Jesus Cristo, que nos comprou, nos resgatou com seu sangue e nos conduziu, nos colocou no reino de Deus. Então nós temos autoridade, nós somos sacerdotes. E Jesus disse uma coisa, vou te lembrar: eu te dou autoridade sobre toda a força do mal. É isso que Jesus falou. Você vai pisar serpente e escorpiões. Autoridade. Representa Satanás e seus anjos. Serpente e escorpiões. Você tem autoridade. No meu nome você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. Autoridade. Vamos usar essa autoridade? Agora, para usar essa autoridade, você tem que ter fé. Pois a fé é agradável a Deus. Sem fé, a gente não faz nada.
a nossa oração, a nossa reza, não sei como você interpreta, vai ser água com açúcar, não vai valer nada. Pois, Pedro falou, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Porque aqui não tem peixe, Senhor. Não tem peixe, nós batemos a noite toda e não tem peixe. Mas o Senhor mandou eu ir, eu vou. E quando Pedro lançou a rede sobre a palavra de Jesus Cristo, aconteceu um milagre. A rede veio cheia de peixes. Surpreendeu, surpreendeu, surpreendeu. Deus é surpreendente. Agora vamos à autoridade? Senhor, nosso Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer agora, para todo espírito de enfermidade e espírito de morte, sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos pés, é em nome de Jesus Cristo. Sai da nossa coluna cervical, dos nossos ossos, todo espírito de podridão. Saia dos nossos órgãos internos, todo espírito de doença, enfermidade e morte. Sai do nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e perna. Todo tipo de enfermidade, doença, espírito de morte. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós tiramos tuas forças e te expulsamos de nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Sai de nossa mente também. Espírito nervoso, rancor, mágoa, tristeza, ira, angústia, depressão, saia de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Saia de nossos países e de nossas vidas, espírito de pobreza, de miséria e desgraça, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.